Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 58 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 30 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Lembrando que hoje é dia 30, então para quem nasceu no dia 30, faz aniversário hoje, parabéns! Tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário! 10 horas, 9 horas e 59 minutos, começando um pouquinho atrasado o Virtual News, mas faz parte, né? Programa ao vivo, é assim, peço desculpas, mas infelizmente nós não tivemos condição de começar um pouquinho mais cedo no horário. Porém, o programa hoje está recheado de informações, é isso mesmo, muitas notícias nesta manhã de quinta-feira. Volta do presidente, Anvisa tirando produtos do mercado, Supremo, ministro antecipando a sua saída, muita coisa nesta quinta-feira. Um bom dia especial para Maria Clara e para André Lima, nosso comentarista de hoje. Bom dia, André. André Lima ou André do Cartório? Os dois, né? Colocar André Lima do Cartório. Bom dia, gente. Obrigado mais uma vez, Márcio, pela oportunidade. A Maria Clara, que é sempre o nosso background, por estar aqui mais uma quinta-feira, comentando as principais notícias da cidade, da região, do Brasil e até do mundo, né? A gente anda meio... Como diz uma vez, eu vi uma piada, né? A gente é bem epilético aqui, né? Somos bem ecléticos aqui. Então, o que vier, a gente tenta passar a nossa visão de mundo, né? Tudo aquilo que a gente consegue durante o período vai juntando de conhecimento, aprendendo um pouco aqui e ali e levar de qualidade de informação para vocês. PL tem novo presidente, né? Agora é isso? Eu não vi, cara. Eu só vi que... Vamos falar disso aqui hoje. Eu só vi que o ex-presidente está no Brasil, né? Opa, e está lá na sede do PL. Aterrissou e já o avião da Gol com toda a pompa do Harry Potter. Então, cara... O que o Harry Potter tem a ver com isso? É só o Brasil, cara. Não, na verdade o avião da Gol, ele é todo estilizado, né? Não, eu sei, mas me diz uma coisa. E aí virou, o avião sempre existiu, e agora que ele ganhou ênfase. Harry Potter, Brasil, me ajuda, Brasil. 10 horas, pelo amor de Deus, Brasil, tá difícil. E a Gol ganhou publicidade. 10 horas mais um minuto. Vamos às matérias, notícias desta manhã de quinta-feira ensolarada. Hoje saiu ensolarada, né, Maria Clara? Ontem quase que não sai, né? Para não passar em branco, Papa Francisco é internado com infecção respiratória. As informações é que ele passou bem a noite, né? Senado aprova Ayrton Senna como patrono do esporte brasileiro. Já era sem tempo. Volta a tramitação no Senado proposta sobre prisão após condenação em segunda instância. Ministro chinês afirma que China apresenta economia dinâmica e sólida. A China está reinando. E o jogador Robinho entrega passaporte à justiça por ordem do STF. Robinho já não pode mais deixar o país. Né? Bom, tá fácil para ele não, viu? Ayrton Senna, Robinho, Papa Francisco, estamos caminhando. China, isso aí é o que está rodando hoje, nesta quinta-feira, nas manchetes dos principais jornais do país e do mundo. Vamos à primeira matéria nesta manhã de quinta-feira.
Bolsonaro em solo brasileiro. Chegada do ex-presidente atraiu seguidores e cria expectativas no cenário político. Após uma temporada de 89 dias nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil no ano dessa quinta-feira para tentar liderar a oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo que precisará se defender em investigações que vão do caso das joias da Arábia Saudita aos ataques de 8 de janeiro. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal preparou um esquema de segurança especial para a chegada do ex-presidente. O avião comercial que partiu de Orlando pousou no Aeroporto Internacional de Brasília às 6 horas e 38 minutos desta quinta-feira. Ele não saiu pelo saguão tradicional do aeroporto, mas por uma passagem que dá acesso ao hangar da Polícia Federal, seguindo determinação das autoridades de segurança. No saguão do aeroporto de Brasília, dezenas de apoiadores do ex-presidente se reuniram para recepcioná-lo. Não sabiam que Bolsonaro sairia pelo outro local. Eles oscilavam entre cantar o hino nacional e gritos de mito. Ei, Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Por vezes xingavam a Lula e a Globo. Eita. Bolsonaro seguiu pela sede do PL, onde participa de um evento com correligionários e apoiadores. A imprensa não foi autorizada a acompanhar, a pedido do próprio Bolsonaro. Desde a derrota eleitoral para Lula, Bolsonaro adotou uma postura de reclusão com raras aparições públicas. Agora, Bolsonaro vai assumir o cargo de presidente de honra do PL, com salário de cerca de R$40 mil. Ele vai morar em uma casa dentro de um condomínio de alto padrão em Brasília. O ex-presidente vai buscar liderar a oposição ao governo Lula, mas também terá que dedicar a defender-se de diferentes investigações, inclusive sobre os ataques de 8 de janeiro. Dentre outras demandas da Justiça, Bolsonaro também vai precisar enfrentar os desgastes políticos e responder pelo caso das joias vindas da Arábia Saudita. Nesta quarta-feira, na quarta-feira, o ex-presidente e seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, foram intimados pela Polícia Federal a depor sobre o caso. Os depoimentos foram marcados para o dia 5 de abril. Voltou, foi para o PL, presidente de honra, dia 5, foi depoimento, acomodação, mexendo, a família já começou polvorosa, publicando isso e aquilo. Vamos ver como é que fica agora o ex-presidente. Marcelo, você vê que é Bolsonaro. engraçado? Depois que ele deixou de ser presidente, ele começou a se portar como um presidente. É engraçado, né? Vem para o país, marca uma reunião e não permite que a mídia participe. Por quê? Para não vazar alguma coisa que não seja controlado, que é o que o governo atual faz, né? Tudo que eles apresentam é bem ensaiadinho. Tá certo, você tem que ter um porta-voz, é assim que funciona. De repente você tá numa reunião informal, como aconteceu aquela primeira lá que vazou, né? Que tem uma briga do caramba, e o pessoal distorce tudo. Segundo, falam que ele vem para liderar a oposição, mas acho que ele deu uma declaração para CNN ou foi para UOL. CNN, ele deu declaração durante o voo. Durante o voo. Ele escolheu as emissoras que ele queria falar. Isso. Ele escolheu e ele deu exclusiva aí, ao vivo para a CNN. E ele disse que não ia liderar oposição alguma, mas assim, foi no momento da pergunta, né? Porque as pessoas querem ele como líder de oposição. E com relação e ainda emendou dizendo que o governo atual não precisa de oposição, ele por si só já é oposição a si mesmo, né? Uma crítica sarcástica. É interessante porque é o que você falou. Bolsonaro presidente, as declarações saíam quadradas, né? Não saíam redondas, saíam quadradas. Era cada declaração, porque isso também faz parte da personalidade dele, né? Agora, isso é a personalidade? Agora, mudou a personalidade ou aumentou a preocupação naquilo que eu fala? acho que ele aumentou a preocupação. Porque Porque alguém chegou nele e falou, meu amigo, ou você aprende a falar, ou daqui você vai direto pra cadeia. Porque o que estavam anunciando é que ele daqui ia direto pra cadeia, né? Ia chegar no Brasil e ia ser preso. Que esse é o ápice, né? Do presidente preso, presidente reeleito. Exatamente, é o ápice da galera. Mas a galera que quer ele preso é contra a prisão em segunda instância. Isso é uma contradição. Nós estamos passando por um... Eu sei que tem outra matéria que a gente vai conversar que eu acho que encaixa melhor o comentário, mas nós estamos passando por um momento, Márcio, de instabilidade financeira, política e jurídica. E tá aí a prova.
O Bolsonaro tem que ir pra cadeia, mas prisão em segunda instância fere o direito constitucional, sabe? E como você comentou aqui, até agora não teve nenhuma declaração do governo, né? Estão esperando para ver se ele vai falar se o Bolsonaro vai falar alguma... Não, soltar alguma pérola. Alguma pérola, exatamente. Vai soltar alguma pérola, poder vir em cima arredondando, né? E se passar por bom moço. A informação que nós temos hoje é do arcabouço fiscal que vai ser anunciado. Faltam 100 dias de governo, né? Estão chegando aos 100 dias do governo, e aí vem a análise por parte do governo do presidente Lula sobre os avanços ou não avanços, os escândalos ou não, dentro desse período, né? E agora com o solo brasileiro, o ex-presidente, que depõe semana que vem na Justiça Federal, na Polícia Federal, a respeito do caso das joias, Rolex. E das joias ele falou que foi declarado sim, viu? Não teve nada escondido. Se está declarado, ele disse que foi declarado sim. Público e acabou. Aí fica quadrado o negócio, né? Então, ele disse você também fala isso. Que não era, falou, está aqui declarado as joias e agora? Vamos. Aí é necessário que realmente tenha uma ação tanto quanto enérgica, se há comprovação de que as joias foram declaradas, para que as pessoas que levantaram esse falso, essa fake news, possam se responsabilizar. Agora, se não for provado nada e realmente não foram declaradas, aí, José, é hora de sentar no banco. Por isso que eu falo, Márcio, todo mundo tem que ser responsabilizado pelos crimes que comete. Todos, sem exceção. Mas... Bolsonaro honra PL, Estado de São Paulo, PL e governo. E aí, como é que vai ficar essa... Vai ficar reduto Bolsonaro agora para o Estado de São Paulo ou não? Como é que fica, né? Tucanato em decadência? Os tucanos perdendo grande parte do ninho? Grande parte do seu espaço, né? Porque então, as próximas lideranças que estão se formando não é bem o Bolsonaro, né? Para o PSDB, a palavra podemos se manter. Podemos? Podemos? Porque, segundo Temer, talvez não podem. Talvez não poderão. Talvez não podemos. Bom, vamos lá. 10 horas mais 10 minutos. Maria Clara, próxima matéria, por favor, nesta quinta-feira. Lewandowski deve anunciar aposentadoria para abril e antecipa a disputa por vaga no STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, afirmou que anunciará hoje a data para sua aposentadoria, que tem como prazo limite dia 11 de maio, quando completa 75 anos. A previsão, segundo o ministro, afirmou às pessoas próximas nos últimos dias, é que ele se aposente até metade de abril, o que antecipa a disputa à sua vaga em quase um mês. Seu substituto será o primeiro-ministro indicado por Lula em seu terceiro mandato. Até outubro, a presidente do Supremo, Rosa Weber, também terá que se aposentar. O favorito do presidente é o advogado Cristiano Zanin, que atuou como seu advogado nos casos da Operação Lava Jato. No entanto, Lewandowski tem preferência pela indicação do ex-secretário-geral do STF, Manuel Carlos de Almeida Neto. Na avaliação de pessoas próximas a Lula, ele é o único ministro dos indicados do PT que foi fiel ao partido em todos os momentos, inclusive em situações de pressão por parte da mídia e da oposição, como o Mensalão. A opinião de Lewandowski será importante na escolha do presidente ao STF, mas o presidente já disse que todo mundo compreenderia caso ele indicasse o seu advogado pessoal ao STF. Zanin criou uma relação de proximidade e confiança com Lula durante a última década, antes de que o petista ser preso, e ficou conhecido por assiduidade na defesa do presidente. Caso se torne ministro, Zanin estaria legalmente impedido de julgar ações nas quais atuou como advogado, inclusive em casos relacionados à Lava Jato. Na avaliação de integrantes do Judiciário, o fato de Lewandowski antecipar a aposentadoria não fará Lula necessariamente agilizar a escolha do indicado. Líderes do Senado afirmam que qualquer que seja a escolha de Lula ao STF, o nome deve ser aprovado sem sobressaltos. Além de Zanin e de Manuel Carlos, há outros possíveis concorrentes à indicação ao Supremo, como o presidente do TSU, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o advogado Pedro Sarrano. Meu STF, meu ministro, meu advogado. Fiel. Meu. Fiel. Meu indicado.
A gente já trouxe aqui em outra oportunidade, acho que um projeto de lei para poder estipular um tempo de mandato para os ministros do STF, não foi? Nós já conversamos sobre isso aqui. E seria interessante, até estava pensando em casa, não exatamente um tempo de mandato, mas eu acho que um limite mínimo de idade para a pessoa ser um ministro do STF. Como com 75 anos de idade, por ser servidor público, ele é acometido pela aposentadoria compulsória, né? Que é por isso que o Lewandowski vai se aposentando, vai fazer 75 anos, ele é obrigado a se aposentar. Então a gente poderia aproveitar o momento e já discutir isso, né? Falar, quer um tempo de mandato? Não precisa colocar um tempo. Só pode ser ministro do STF quem tiver acima de 65 anos, porque já alcançou uma certa notoriedade. E conhecimento jurídico. E conhecimento jurídico. Vivência jurídica, digamos assim. Já teve a oportunidade de ser advogado, de repente promotor, juiz, desembargador ou atuar. Tem a vida muito bem resolvida para quando chegar aos 65 anos assumir, né? Pode trabalhar, você é ministro supremo, depois disso dá tchau. Depois disso está tranquilo. Não vá para o escritório, não vá para o advogado, não dá tchau. Não, vai descansar, porque lá a gente brinca, fala que o ministro do STF não faz nada, mas é da boca para fora, né? Mas eles trabalham bastante. Em todas as esferas existem os contatos, existem a influência, isso. O status quo, né? E isso é carregado por aposentadorias também, isso é natural. Exatamente. Ninguém aqui é inocente a ponto de entender que isso não faça parte. E não tem nada de errado. Porém, o ministro do Supremo, 7 anos acho que está de bom tamanho, viu? Daria aí igual que acontece com o presidente do Banco Central, o presidente escolhido agora, o presidente que está atuando agora foi escolhido pelo anterior, né? Anterior. Acho que isso fica bom, né? Não, Márcio, você coloca por idade mesmo, porque vai cair. Mandato de 7 anos é por idade. Por idade, acabou. Você tem que ter no mínimo 65 anos. E 7 anos de mandato? 7 anos de mandato. De 7 para 10 também não vai mudar muito. Pode ser, né? Aqui tá o negócio. Se for um bom ministro, 7 anos vai ser pouco. Se for um mau ministro, 7 anos muito, é uma né? eternidade. Então, aí voltando à aposentadoria do Ricardo Lewandowski, que, conforme está no texto, né, um fiel aliado do partido, já diziam lá atrás, né, tá indo embora, graças a Deus, é um a menos, tá, com todo respeito, que tenha cumprido sua missão. Em outubro aposenta outra, né, então são duas vagas. Entra um quinto constitucional, acho que a OAB deve indicar alguém nessa questão, mas... os nomes ali. Me pergunto, nós temos quantas mulheres? Hoje são suplentes no Supremo. No Supremo são duas, a Rosa Weber e a Maria Lúcia, né? E aí você vai deixar, quantas pessoas de etnias variadas temos no Supremo? Isso. Precisa observar isso, né? Aí, Márcio, isso é a parte boa da notícia, tá? O que eu falei agora foi tudo a parte boa da notícia. Sim. Agora vem a parte ruim. Indicar o advogado que defendeu ele no processo judicial. Isso olha, cara, dá vontade de chorar, bicho. Me lembra o Zagallo. Dá vontade de chorar por tudo quanto é mais sagrado, meu. Que estabilidade jurídica você vai trazer pra gente? Então é o seguinte, estão criando já uma narrativa de que a Operação Lava Jato ela não existiu, de que ela foi prejudicial ao país e foi apenas um caso político. Então, todas aquelas malas de dinheiro que foram encontradas, gente, aquilo, na visão do governo atual, aquilo não existiu, aquilo foi uma ilusão, tá? Aquele dinheiro encontrado não existiu. Aquele dinheiro colocado na virilha... 30 e poucos milhões em caixas encontrados no apartamento, não existiu. Aquilo que foi colocado, filmado várias vezes, colocando na virilha, na cueca, também não existiu, tá? Aquele dinheiro que foi devolvido por corrupção, foi devolvido e recuperado, também não existiu. Tudo aquilo na cabeça, na narrativa que estão criando agora, aquilo foi um erro jurídico. A gente vai pagar muito caro por isso, Márcio. Todo mundo vai pagar muito caro por isso. É aquela situação do Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Exatamente. É difícil. Mas nem se compara, Márcio. É difícil. Nem se compara. Mas o Senado já disse que tem que passar por lá, né? E o Senado e nada é a mesma coisa. Não, o Senado vai dar a mesma coisa. A questão passa pelo Senado e agora, José? Então, vamos pagar e vai ser caro, tá? Depois não adianta falar que não sabia. Tá bom, então. Vamos aguardar os desdobramentos. Exatamente. 10 horas mais 17 minutos. Próxima matéria, Maria Clara, nesta manhã de quinta-feira.
Estados definem o ICMS. Achou que ia ficar ruim? Caramba, Estados definem o ICMS. Só paulada, mano. Único em R$1,45 por litro e pressionam o preço da gasolina. Os governadores estaduais chegaram a um acordo para implantar a alíquota única de ICMS sobre a gasolina, que foi criada em lei aprovada no governo Jair Bolsonaro, mas estava sendo discutida estava sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Em convênio do CONFAS, Conselho Nacional de Política de Fazendária, definiram uma alíquota de R$ 1,45 por litro, tanto para a gasolina quanto para o etanol anidro, que compõe o combustível vendido nos postos. O valor é bem superior ao praticado nesta segunda quinzena de março, segundo mostram os dados da FECombustível, Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustível e Lubrificantes. Atualmente, o maior ICMS sobre a gasolina é cobrado no Piauí, R$ 1,24 por litro. Em São Paulo, a alíquota atual equivale a 0,89 centavos por litro. Com a mudança, haverá uma diferença de quase 50 centavos por litro. Segundo economistas, o acordo pode provocar um aumento médio de 11,45% no preço da gasolina, com impacto de 0,5 ponto percentual na projeção do IPCA para 2023. O preço da gasolina já teve forte alta nos pontos no início de março, com o retorno da cobrança de impostos federais sobre o combustível. Na semana passada, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, o produto foi vendido em média a R$ 5,51 por litro. A nova alíquota passa a vigorar no dia 1º de julho. Será a única em todo o país e cobrada em reais por litro. Hoje, cada estado cobra um percentual sobre o preço de referência definido a cada 15 dias em pesquisas nos postos. O modelo atual é criticado pelo setor por retroalimentar os aumentos do preço nas refinarias, após a alta nas bombas. Os estados elevam o preço de referência para a cobrança do imposto, gerando um novo repasse ao consumidor final. Além disso, dizem incentiva fraudes tributárias com a cobrança de combustíveis em estados onde o ICMS é mais barato para a venda clandestina naqueles com maior tributação. O preço do diesel também será pressionado no início do mês pelo aumento do percentual obrigatório da mistura do biodiesel de 10% para 12%. A decisão acarretará um aumento médio de 2 centavos por litro, segundo a estimativa do Ministério de Minas e Energia. André, preço fixo. O ICMS, cara, pô, pra você ver, né? O ICMS é um dos grandes vilões que impulsiona a guerra fiscal, né? Para quem não conhece, o ICMS em cada estado é uma alíquota diferente. E isso faz o último que falou, que você compra a gasolina no estado onde o ICMS é mais barato e vende de maneira clandestina no estado onde o ICMS é mais alto. Mas esse não é o problema. A gente vem discutindo uma tal de uma reforma tributária para poder criar o imposto único e de certa forma, né, aliviar para o consumidor final, que é o que importa, é o que está na ponta, somos nós, mas é o mercado quando a gente vai comprar. Tá caro por causa dessa tributação que eles fazem, porque vai jogando um sobre o outro. Unificar o valor do ICMS é bom, tá? É bom, olha, a grosso modo ele é bom, mas você deveria unificar pro mais baixo, né? Vamos fazer um cálculo aqui basicão. Maria Clara, quanto é que estava na matéria lá? Era 1,43. 1,45, né? 1,45 na matéria. Nós temos um combustível, digamos que nós temos um combustível na bomba que custe R$ 5,43. Significa que se tirar o ICMS, quanto você vai pagar? R$ 4,00. Deu para entender o que é o imposto? É bem por aí. É bem por aí. Né? É bem por aí. Deu para entender o que é o imposto? Então você vê, no estado de São Paulo, que é o mais barato, porque
porque é o maior produtor, né? É o que mais, Sim. que mais vende, mais O que consome. mais consome, que mais gira. Então, como gira em grandes quantidades, o volume permite que você baixe o preço. Isso é para qualquer tipo de produto. De 89 centavos vai Para 1,45. Subir 50, ou seja, vai subir mais de 50% da arrecadação em cima dos combustíveis. Exatamente. E esse valor vai ser repassado para a gente, para o consumidor final. E esse valor do imposto, esse ICMS, ele vai ser aplicado onde? Ele vai para onde? Tudo bem, estou pagando ICMS no combustível para aplicar na educação. Aí Para é. aplicar, está indo para onde? É complicado isso. Eu não sei, Márcio, se de repente eles estão se preparando para a reforma tributária aqui, né? Pode ser isso também. Mas Porque- essa reforma tributária, a gente fala o seguinte, a primeira reforma o governo tem que fazer administrativa, ele tem que enxugar. Mas não Porque adianta. a máquina está pesada demais, vamos estar falando isso aqui tudo. Você fala em reforma administrativa, as pessoas só falam em retirar a estabilidade, eles não entendem a necessidade, entendeu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos um governo federal que é pesado, nós temos um governo estadual que é pesado, nós temos governos municipais que são pesados, quer dizer, é tudo Peso. A máquina, ela precisa de dinamismo. Exato. Sabe aquela questão do balão? Você tira o peso. Você pra tem ganhar pessoas, altitude, você tem pessoas abrigadas em pastas que não entregam Eternos, pra, né? não- Feudos. são pastas que não entregam para a população, dependendo do município, mas tem gente lá ganhando, entendeu? Não evoluem, não se criam, Nada. não crescem e fica ali nessa manutenção desnecessária de equipamentos que não funcionam. Bem, na verdade é essa, né? A Bom, gente sofre pra caramba com vai isso. subir, então, 1º de julho, Então, decidir. só temos coisas boas. Eu vi uma charge, cara. Eu tô meio 1,45. sarcástico hoje, peço até 1,45. desculpa para quem estiver assistindo, mas a charge dizia assim: ainda bem que esse mês é melhor do que o outro que virá. Entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Porque a gente sempre tem boas expectativas, a gente tem um sim. otimismo, aquela questão E de hoje ver o tá copo ruim. meio cheio. Então, Amanhã pode ficar ruim mais 10%. e mais 10%. Mais 1,45, né? Mais 1,45. Isso quer dizer que só em São Paulo e no Piauí, quer dizer, ninguém fez a média do que você gasta lá, não. Subiu para todo mundo. Para todo mundo. Não, veja, Piauí ganhou aí também. você poderia pegar o mais caro do país, que é o Piauí, 1,24, E o mais subir. barato. Não, Faz a média do mais barato. faz a média, 1,24. Não, mas se no Piauí é 1,24 é porque eles precisam disso, entendeu? É que eu tô falando, a lei da oferta e da procura. Aquele produto que você tem mais oferta, pelo giro, pela quantidade, você consegue baratear, né? Isso é padrão. E quando o produto se torna escasso, ele automaticamente é mais caro. Então, do Piauí, questões de logísticas, eu não sei aonde é a Petrobras mais próxima, né? Onde eles... Posto, antigamente era Ipiranga, né? o Ipiranga, tinha o Ipiranga. Então eu não sei onde é o mais próximo e esse processo de locomoção, distribuição, torna mais Encarece. caro, entendeu? Dividido no transporte, tudo isso encarece. Por isso né? que lá a taxa ela é mais alta, é o Às Pacto vezes Federativo. não, né? Tem cidades que têm refineria perto que viveram momentos em que o combustível sempre foi o mais caro da região, como Não, no caso de Cubatão. Mas Cubatão agora mudou, né? a gente sempre foi vanguarda, né? Mudou, agora Sempre mudou. teve na vanguarda, mas na frente. Foram anos aí de que a refinaria, a cidade colada com a refinaria e o combustível mais caro da região. Agora não. Não tinha uma Agora torneirinhazinha pra gente ir lá e colocar a mangueira, né? Aqui do lado, né? Era incrível. Tem que ir Mas pra São Paulo e voltar. Agora isso mudou, né? Tá Então melhor. poderia usar, Márcio, o mais caro, vai. Vamos ser prático. Colocar todo mundo em 24? Pronto. Não, mas até o Piauí ganhou mais. Não, todo mundo. Mais 26 centavos por litro. Vamos a mais uma matéria nesta manhã. Vem coisa boa aí, vem. Vem. Hoje a Por quinta-feira favor. está repleta. Maria Clara, por gentileza. Ajuda nós aí, vai. Governo zera impostos Oh, federais que para beleza. painéis solares até 2026. O governo federal zerou os impostos cobrados sobre painéis solares. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 29. A isenção vale até 31 de dezembro de 2026. Não serão cobrados impostos de importação, IPI, impostos sobre produtos industrializados, PIS, Programa de Integração Social e CONFIS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social. Serão beneficiadas as empresas que fazem parte do PADES, Programas de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. O MDIC
Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço disse esperar que a isenção estimule investimentos em infraestrutura verde e novas usinas de energia solar. Com a expansão do programa para a indústria de painéis solares, uma das mais dinâmicas atualmente, espera-se um aumento significativo desses montantes nos próximos anos, com a geração de empregos de qualidade em diferentes estados do país, disse o ministro sob o comando do disse o Ministério sob o comando do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, em nota. Antes de você comentar, André, só vou fazer um correlato nas informações. Foi dito, né, já foi dito que geralmente quem tem energia painel solar acaba utilizando a energia solar em determinados momentos e quando não utiliza essa energia vai para o operador do sistema, entra para a rede. Isso. E depois a pessoa utiliza essa energia novamente. Ou seja, você tem energia solar na sua casa. Aí você não está usando, ela está produzindo, ela vai para a rede, vai ser consumida. Aí à noite você tem aquela dificuldade, aí você vai lá na rede e consome. Então isso era abatimento. Só que o governo taxou essa energia que você empresta e pega de volta. Exatamente. O governo taxou a energia que você não pagava nada porque era sua e você emprestava e pegava ela de volta. Agora você paga o imposto sobre quando você utiliza a energia. Eu ia lembrar disso. E agora ele isenta o pessoal a indústria que vai gerar essa questão da produção da energia. Quer dizer, eu deixo mais caro e dou condição. Márcio, é lobby, né, Márcio? Ó, veja, as empresas concessionárias de energia, por exemplo, até faz sentido, que acho que, salvo engano, foi esse o motivo que embasou a cobrança, é que eles diziam que mesmo você gerando energia dentro da sua casa, você ainda assim utilizava a rede. O poste, o fio, o cabo, pá. Então, a concessionária tem um custo operacional com funcionários e que se de repente todo mundo começasse a gerar a própria energia, ia gerar desemprego. Mas pera, André, mas assim... Deu um nó na tua cabeça, né? Não, assim, loucura. Eu tô aqui, eu tenho um painel solar aqui, na minha residência, na minha indústria, eu tenho um painel solar. E chega um determinado momento que eu começo a fornecer energia para a rede. Porque você se torna autossuficiente, né? Eu não estou usando, estou acima do meu consumo, estou mandando para a rede, estou contribuindo para a rede. Ok? Eu não vendo energia, eu permuto essa energia com a rede. Muito bem colocado. Eu permuto, eu não estou vendendo energia para a rede. Sim. E, no entanto, se eu não estou vendendo, por que eu pago algum imposto que algo que não é uma relação comercial de compra e venda? Então. É uma relação entre eu te passar e receber de volta. Ele está te cobrando pelo poste. Mas como ele me cobra pelo poste? Eu não estou vendendo para ele. Então, ele está me cobrando o quê? Então, peraí. Então eu vou vender a minha energia para você. Aí vou taxar a minha energia para você. Você vai pagar o imposto sobre o que eu... Aí tudo bem, o governo recebe do meu, eu ganho para isso. E você vai pagar quando... Aí a coisa muda. Aí muda. Porque assim, eu te passo a minha energia e você me cobra imposto de volta. Ué, mas quando eu te passei, você não... Ô Márcio, o investimento em placa de energia solar, cara, é só vantagem, viu? Se apesar você água para o seu vizinho, você vai pagar imposto quando ele te devolver. A gente conhece alguns casos de sucesso na cidade e apesar do investimento inicial ser alto, tá? Porque você tem que comprar as placas, tem que ter um profissional habilitado para fazer a instalação, não é qualquer um, tem que fazer aquele cálculo de demanda, né? Porque tem uma quantidade mínima de placas que você põe para poder gerar, baseado no teu consumo, que é a soma dos equipamentos eletrônicos que você tem em casa. Então, esse investimento inicial, ele é alto mesmo. Só que ao longo de um ano e meio, você recupera. E além de você recuperar, a tua conta de luz já baixa. Então, placa fotovoltaica é só vantagem, tá? Quem tem condições é só vantagem. Quando o governo faz esse anúncio de que vai zerar os impostos, no caso para as empresas produzirem mais placas fotovoltaicas, né? Tecnologia de energia solar, que é isso que você falou aí, é muito bom. Porque você vê que, de contrapartida, o meu investimento inicial na instalação deve cair, certo? Porque se o custo da produção vai diminuir, ele pode repassar mais barato para o consumidor final. Legal.
O problema é que a gente não pode cair no mesmo que nós já caímos lá atrás com a estocagem de vento. Você lembra da estocagem de vento? A eólica. Os parques eólicos que foram iniciados lá pro lado do Nordeste e não foram finalizados, tá tudo lá. Aquilo gastou um dinheiro. Alguns funcionam, tá? Tem uns que funcionam. Que todos funcionam, porque isso aí... Alguns funcionam, mas foi gasto um dinheiro, rapaz. As Power Station, né? As estações de força que trabalham com diesel, né? Um grande motor, motores enormes, motores gigantescos que fazem a geração fazem a rotatividade dos geradores, né? Para gerar energia. É todo um custo altíssimo. As metalurgias, né? Porque as peças são de metal, no caso da eólica, né? Que é umas hélices grandonas, como se fosse um grande ventiladorzão, né? Sim. Então aquelas peças são metal, é metalurgia, é indústria que gera aquilo. E cada peça, elas são montadas em alguns locais e depois elas se juntam todos para ser montado no parque. Você sabe o que vai acabar acontecendo aí? Digamos que você tem a sua casa, tem o seu vizinho, você fala, vou colocar painel solar aqui. Vizinho, consumo seu, consumo meu, vamos utilizar. A gente utiliza da rede quando precisar e quando precisar a gente está utilizando aqui. E ninguém vai começar a mandar mais energia para a rede, para o sistema. Claro. Porque se eu for o suficiente, converso com o vizinho, quer energia, vamos rachar? É minha energia, transmito para você e acabou. O equipamento é meu e vamos montar e pronto. Você vê, né? Diante de tantas dificuldades, eu sempre... Olha eu olhando o copo meio cheio de novo. Veja. Isso aí deveria ser aplicado inicialmente nos prédios públicos, para reduzir o custo de energia que uma prefeitura, um palácio do Bandeirante, uma câmara de deputados, uma escola, uma unidade de saúde, tudo bem que eles têm que ter gerador, né? Mas, você tem, vamos supor que você tem uma energia decorrente da... Não, eu digo a energia hoje que vem da rua, que é a energia padrão, a nossa matriz energética. Usinas hidrelétricas, que vem das usinas. A nossa matriz energética, 85% vem da água. Beleza. Aí nós temos geradores, que é combustível fóssil. Porque, dependendo do local, uma UTI não pode ficar sem energia de jeito nenhum, né? Sim. Então, e você ainda dá mais uma outra opção de energia. Não, a eólica não, dependendo do local não tem como, que nem aqui Cubatão não dá para ter eólico, porque tem a serra, né? O paredão. Mas a energia solar... É possível. Entendeu? Então, mas aí agora você reduz para um lado e aí quando você... A sua energia, tu empresta... Tô te mandando aí, vou pegar de volta aqui, tá? Sabe aquela coisa, uma xícara de açúcar, me devolve o açúcar. Não, uma xícara de açúcar, eu vou levar o açúcar e o imposto para eu pagar. 10h35, vamos para a próxima matéria. Governo prepara medida para zerar o IOF em financiamentos do BNDES. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o BNDES estão finalizando os termos de um decreto para zerar a incidência do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, nos financiamentos do banco. A iniciativa faz com que o conjunto de medidas que o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, pretende adotar para expandir a presença da instituição. Ela representa a renúncia fiscal para o governo, mas é vista como um caminho para baratear o crédito. Como o decreto é interministerial, ainda precisa passar pela Fazenda antes de seguir para a aprovação da Presidência da República. Entre 2018 e 2022, o BNDES recolheu em média 330 milhões de IOF ao ano. A estimativa é que esse seja o impacto gerado pela alteração da linha, ou seja, esse recolhimento do IOF se transforma em crédito, segundo os defensores da medida no setor produtivo. A avaliação é que a nova medida corrige a distorção anterior, quando os créditos concedidos pelo BNDES passariam a sofrer incidência do IOF a partir de 2015, enquanto outras modalidades de apoio ao investimento da mesma natureza continuaram isentas, como os créditos concedidos pelos bancos públicos regionais com recursos dos fundos constitucionais. Além das negociações do BNDES pela queda do IOF com o MDIC, também avançam as conversas do governo em torno da outra proposta de Mercadante para reduzir o pagamento de dividendos ao Tesouro, na tentativa de elevar a capacidade de concessão do crédito ao banco. Hoje, o BNDES paga até 60% dos lucros aos acionistas. O BB, por sua vez, paga 40% e aos acionistas, incluindo a União na condição de acionista majoritário.
olha, já que nos outros não pagavam, vamos dar isenção também. Não, vamos tributar os outros também. Afinal de contas, o governo está discutindo essa questão da grana. Como fica a questão de grana? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque ele falou aí também, inclusive, de você reduzir os dividendos pagos ao Tesouro, né? Cara, isso é uma operação tão complexa, Márcio, tão complexa, porque, veja, o BNDES não, é um banco, né? É um banco, onde o maior acionista é o governo. É o governo. E o dinheiro do governo é nosso, certo? É o Tesouro que financia. Então, quando ele diz que ele quer diminuir o pagamento dos dividendos ao Tesouro, ele está fazendo renúncia fiscal. Porque é isso que a maioria desse pessoal não entende. Gente, o dinheiro sai de algum lugar. Não existe mágica. Não é ir na casa da moeda e mandar imprimir dinheiro. Não é assim. Você pega o dinheiro de algum lugar, que seria o Tesouro, certo? E empresta. Aí depois esse dinheiro volta e não volta pro Tesouro, vai para onde? É isso que não entende. Ou seja, estão querendo arrumar um jeito de emprestar mais dinheiro. De emprestar mais dinheiro. E para emprestar dinheiro, primeiro ele quer isentar o IOF, que na verdade isso aí não é dinheiro do governo. Depois ele quer baixar o percentual, pelo que eu observei ali, para 40%. Que é o que o Banco do Brasil pratica. É o 40%, ou seja, além de eu tirar 330 milhões de IOF, eu ainda quero reduzir o que eu repasso para o governo para poder justificar os 330 e emprestar. Mas se eu vou diminuir o que eu repasso para o Tesouro, vai faltar dinheiro para me emprestar, pô. Para o Tesouro. Agora, o IOF, todo mundo vai pagar. Aí o ICMS a gente já está pagando, e o IOF você não quer deixar pagar? Mas outras modalidades. Então começa a tributar as outras modalidades também. Não precisa de dinheiro. Isso. Aí você percebe que é só no nosso, né? O consumidor sempre tem que pagar. Agora, quem faz operação financeira, tá tranquilo. Pô, 330 milhões? Poxa vida. É difícil, Márcio. É muito difícil aí, viu? E vou te falar, se você trouxer aqui 10 economistas, tu vai ter 10 opiniões diferentes. Mas o dinheiro é um só. Isso, o dinheiro é um só. Temos mais matéria, Maria Clara? Temos mais uma matéria hoje ainda. Não, hoje o Márcio ele acho que está fazendo uma maratona comigo. A Anvisa suspende produção e venda de uso de produtos da marca Fugini após inspeção. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária anunciou ontem a suspensão da fabricação, distribuição e comércio de uso e fabricação dos produtos da marca Fugini, empresa de molhos de tomate, maionese, mostarda, conservas e vegetais. A comercialização se segue normalmente e as alterações indicadas já foram realizadas, diz a empresa. A decisão foi motivada pela identificação de falhas de boas práticas de fabricação relacionadas à higiene dos produtos, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros problemas. As falhas foram identificadas pela Anvisa durante a inspeção feita na sede da empresa em Monte Alto, cidade do interior do estado. O Centro de Vigilância de São Paulo e a Vigilância Sanitária do município também participaram da ação. A Anvisa informou também que vai publicar hoje uma outra resolução que proíbe a comercialização, distribuição e o uso da maionese da Fugini. Estão vedados, de acordo com a agência, os produtos com data de vencimento previstas para janeiro, fevereiro ou março de 2024. E para todos os lotes que vencem em dezembro de 2023. Atenção, hein? Os lotes que vencem em janeiro, fevereiro ou março de 2024 e os lotes que vencem em dezembro de 2023. Ou com numeração iniciada por 354. O início da numeração 354. A Anvisa orienta o recal dos itens. A medida foi adotada por conta do uso da matéria-prima vencida na fabricação, fato constatado na mesma inspeção sanitária. A agência informou que os estabelecimentos comerciais e consumidores que tiverem lotes do produto não devem utilizá-los e que precisam entrar em contato imediato com a Fugini para a empresa fazer o recolhimento dos itens. Em comunicado, a Fugini informou que a empresa já realizou as alterações indicadas na vistoria e disse que a comercialização e o consumo dos produtos da marca seguem normalmente nos postos de vendas do varejo. Passamos por um processo de vistoria em uma das nossas fábricas, na cidade de Monte Alto, São Paulo, que gerou uma ordem para a alteração de alguns processos e procedimentos internos. Respeitamos e, rapidamente, alteramos os pontos indicados, disse a empresa em uma nota divulgada nas redes sociais.
todos os produtos da Fugini que se encontram para o consumo nas casas, à venda nos mercados e estocados nos centros de distribuição, seguem seguros e disponíveis para os consumidores, completou a empresa que negou ordem de recalque de seus produtos. Importante destacar que não há nenhum lote com recalque e a comercialização e o consumo dos nossos produtos seguem normalmente nos pontos de vendas do varejo, declarou a Fugini. Bom, a Anvisa declarou que os lotes do tal não podem. E a empresa disse que não tem recalque. Se não tem recalque, o que tem então? Como é que o consumidor final consegue controlar isso, Márcio? Então, agora você que vai comprar, olha lá o lote. 354, opa, não vá. Pô, eu chegar no caixa lá, tá assim, olha, tem um lote seu de 354A que vence agora em dezembro de 2023, tá fugindo aqui, não pode ser. Em dezembro de 2023, janeiro, fevereiro e março de 2024. Mas não tem. Tá sendo publicado, mas não tem. Mas não tem. Não. Aí engrossou o molho pra ti? Engrossou o molho, engrossou o caldo, né? Azedou a maionese? Azedou a maionese. É, aí, tá vendo? 10 horas mais 43 minutos, encerramos com as gerais. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre dívida pública, né? A dívida interna do país. Muitas pessoas falando na questão da taxa Selic, que o aumento, isso. O porquê da taxa Selic? A taxa de Selic nada mais é do que uma oferta do governo para a captação de recursos para pagar os seus investimentos, as suas despesas. Ele pode fazer isso de 3 formas: tributação, com um empréstimo, com uma venda de títulos de dívida pública e com a impressão de moedas. A captação seria, o aumento de impostos seria a mais utilizada, porém isso gera também impacto. A dívida pública é um outro fator a ser utilizado que também gera impacto. E a impressão de moedas, a fabricação de mais moedas, isso gera uma inflação ainda muito maior e com muito mais rapidez. Não, ela gera inflação descontrolada. O que acontece? A dívida pública do Brasil está em 5 bilhões e 700 milhões de reais. Isso é dívida pública interna. Isso é o que o Tesouro deve. Existem 5 milhões e 700 reais em títulos de dívida pública. O que acontece com a taxa Selic? Digamos que você tem aí 5,6% de inflação no ano. Se eu sou um grande investidor, eu compro os títulos de dívida pública do governo, que com certeza são sólidos, o governo paga esses títulos, né? Eu compro esse título como investidor e, vamos fazer um cálculo, eu tenho uma inflação de 5,6% no ano, eu tenho uma taxa de 3,75%, quanto que eu faturei? Quanto que eu lucrei nisso, sem investir, sem criar um único, só com um clique? Eu não criei um emprego, eu não comprei mercadoria, eu não fiz nada. Eu tive um lucro de praticamente 8 pontos percentuais. Aí eu falei, poxa, mas então tá bom, se você investe 10 milhões, se você recebesse 1%, 10% de lucro, seria 1 milhão de reais. Né? 8%, 800 mil reais. Agora você imagina quem investe em uma condição ainda muito maior. Quem está 5 bilhões e 5 trilhões e 600, 700 bilhões. É muito grande, é né? Muita dívida. E como é que essa dívida é calculada? De acordo com o PIB. Se o PIB aumenta, com o aumento do PIB, você tem uma redução da dívida. Com a redução do PIB, tem um aumento da dívida. Em 2020, perto da pandemia, a dívida chegou lá no alto, na estratosfera. Por quê? Porque o Brasil parou. O mundo parou. E não existia produção. Não se gerava renda. E qual é a projeção de crescimento do país? Então o pessoal está falando, a taxa Selic, baixa, sobe. A gente está num momento difícil. A maior taxa do planeta. 13,75%. Tio Sam, a taxa lá está menos da metade da nossa. Mas lá tem segurança, né, Márcio? Quando o pessoal corre, muita gente prefere, né? Muitos investidores correm para investir lá, porque é muito mais seguro do que ganhar 8% aqui. Fatura menos lá, mas é garantido. Empresários reclamam, economistas acham que tem que ter o controle da inflação. Tudo isso acontece num país da maior taxa Selic do mundo e de maior índice de cobrança de impostos do mundo, a maior carga tributária no mundo. Nós somos campeões no futebol, no vôlei, fomos campeões no automobilismo, né? Nas regatas,
mas a maior medalha do Brasil é a maior taxa Selic do mundo, que ninguém consegue entender, e a maior carga tributária do mundo. Isso há anos. Isso não é culpa desse governo, não é culpa do governo anterior. É culpa de todos os governos, todos que já estão e que estão há mais de 20 anos na política. Quem tem mais de 20 anos na política tem a sua contribuição para essa situação atual. Gente, André, por favor. Não, eu não tenho nem o que complementar, Márcio. Você foi pontual em dizer. A gente não consegue entender por que temos uma taxa Selic tão alta e aí você fala, tem que baixar. Não é só baixar. Você baixa a taxa Selic, aumenta a disponibilização de crédito, mas para pessoas que não estão preparadas a usar o crédito, você vai gerar uma outra bolha. A pessoa que está endividada, você tem que dar condições para que ela saia da dívida, não que contraia novas dívidas. Vamos dar um exemplo. Quem está torcendo por isso é os bancos. O país precisa investir. Legal. E aí não tem, preciso construir estradas, eu preciso desenvolver isso, eu preciso gerar aqui. Então vou pegar dinheiro, vou colocar ativo de dívida pública no mercado e vou recolher esse dinheiro e empregar nisso. Isso você está emitindo esses títulos com um propósito positivo. Sim. Que é para você criar infraestrutura para o país crescer. Legal. Agora, se você faz isso para cobrir rombo, o que você está fazendo? Porque, na verdade, a taxa é alta porque o governo precisa captar. Se o governo não tem a tributação, e olha, e a gente tem a maior tributação, moeda desvalorizando em frente ao dólar. É uma conta que não fecha. E a dívida interna, quer dizer, se são 3 fatores, nós utilizamos os 3 e o negócio não avança. Exato. Por quê? Porque a máquina pública é pesada. Tenho que investir em quê? Em infraestrutura, então eu tenho que cortar em algum lugar aqui. Vamos enxugar isso aqui. É como a dona de casa faz em casa, como o empresário faz na sua indústria. É como o trabalhador faz todo dia, quando ele olha para o bolso e fala, não, peraí, eu não posso gastar isso aqui porque eu tenho um pão em casa para comprar, eu tenho o café da manhã da criançada, eu tenho isso para fazer, eu tenho óleo, não vou tomar cervejinha hoje que vai faltar amanhã para o transporte, está chegando no final do mês, eu tenho que recolher. Eu como pizza nos primeiros dias do pagamento, depois disso não dá para comer mais. É assim que o brasileiro opera. Caraca, bicho, isso é uma realidade... É assim que o brasileiro opera. E o governo quer operar diferente, e com a desculpa de que é governo. Então, tem muita gente falando da taxa Selic, fala do governo, fala assim, corta as contas, ajusta, regula, enxuga. Isso. E aí a coisa anda. Vai sobrar. Vai sobrar. Agora, se sobrar, saiba aplicar também, porque tem muita gente que faz economia e, na verdade, economia porca, né? Aí pega a sobra e gasta naquilo que não precisa. Porca. Eu tiro na saúde, onde não dá para tirar. Eu tiro na educação, onde não dá para tirar. Faz onde dá para fazer economia. Exatamente. Então, assim, taxa Selic alta, 13,75, a culpa é do governo. Sim. Faz a lição de casa. O arcabouço fiscal está vindo aí, né? Tá, acho que vai ser anunciado agora às 11 horas. É arcabouço fiscal ou cala-boca fiscal? Não sei. Para mim Tem que ver o que está vindo aí. Não, é revoltante, pelo amor de Deus. 10 horas mais 50 minutos. André, TPC. TPC Notícias, vamos lá. Maria Clara, abre o TPC para nós aqui. É uma notícia não muito boa, né? A gente, cara, como eu falo, eu sou muito otimista. Hoje nós não combinamos nada, não. Ele disse que eu que estava com as notícias. Não, você veio com a paulada aqui, você estava... Olha, tem que estar preparado. A notícia é o seguinte, o Ministério Público intima a Prefeitura de Cubatão para resolver o problema da creche, a creche da Vila São José, né? Após a representação de um vereador aqui da cidade. E olha as fotos do local, sabe? Você vê que, como você falou, Márcio, tá faltando prioridade, né? Tá faltando prioridade. Mantém a foto ali pra gente. Mantém a foto, tá vendo? Ali a fachada, aí tem do lado esquerdo ali, provavelmente deve ser um escritório de atendimento, as paredes todas mofadas. Mofadas, né? Quebraram um galho ali com o negócio deram aqui, outro galho ali, o todozinho, a creche com essas telhas ali na frente, um telhado baixo. E do lado direito ali, provavelmente uma sala de aula. Olha o mofo lá, olha o quadro que bonitinho. O mofo tá aqui. E o mofo tá em volta, ele tá fazendo parte do ambiente. Do ambiente, ele faz parte do cotidiano. O mofo tá em cima, o mofo tá embaixo. Isso, mais para baixo tem mais algumas fotos. Isso aí foi tirado direto da denúncia do Ministério Público, lá, o todo, as vários pontos de infiltração, né? De mofo, que a gente sabe que isso acontece. Os prédios na cidade de Cubatão são prédios antigos, mas a manutenção precisa ser constante. Aí tem outras fotos ali de corredor, debaixo do sifão de uma
Aquilo ali estão guardadas as panelas para... Isso. É isso aí? Olha lá, as panelas embaixo da cozinha, né? Aí você tem a do meio aí, a do meio. Do meio o ar-condicionado? A do meio do ar-condicionado em volta, lá com toda a marca de mofo. O teto, né, que você vê que ar-condicionado do antigo. Forro daquele jeitinho. E essa é a foto de capa com mais detalhes para você. Bom, imaginar. eu acho que o problema com a Vila São José não é só na creche, né? A gente sempre recebeu informações de que o Mato Grosso também tem problemas, tem uma né? dificuldade muito grande. A chuva, mato no parquinho, eu acho... um poste que não era para ser trocado há mais de um ano e nunca foi, poste de energia. Foi trocado, e tem situações e o Ministério Público ali puxa a orelha da prefeitura, viu? Ele então, diz que é além, dá uma inconcebível. olhadinha lá no Mato Grosso também, né? Porque a gente tem informações que, poxa, e a humanidade que, né, tem o bairro da Vila São José é um bairro que as pessoas, né, tem uma história de uma tragédia no bairro. Opa. Né? Então você tem uma Socorro. tragédia que, para aqueles que vivenciaram, que viram isso, todo e qualquer desrespeito com aquele bairro passa pela parte administrativa e se torna desumano. É uma memória que a cidade tem e que há de ser observada. Não que não tenha que ser melhor que os outros locais, mas tem que dar exemplo. É um bairro em que as escolas deviam ser de mármore, tá? Mas porque os pisos de mármore, as cadeiras com qualidade. Por quê? Porque é necessário, né, que se dê o melhor para a comunidade. Exatamente. Dê o melhor para a comunidade. Se você tem uma creche, você tem a porta de entrada do cidadão na sociedade, que é o primeiro lugar em que a criança começa a se socializar, é na creche, nessas condições. Difícil, né? Alô, secretária de saúde, de educação. Alô, vigilância. Né? O MP. Alô, Anvisa. Olha lá, Fuji lá. Aí. Tá reclamando da Fugina, como é que tá aí? Sabe o que acontece? A gente tem que levar em conta que também tem que ressaltar o servidor que as duras penas vai tentando levar as coisas porque sabe que os pais precisam deixar os filhos ali, que tem trabalho e que vai arrastando, vai dando um jeito, vai trabalhando, pendura no luxo se for preciso, para que as crianças tenham uma atenção. Lógico, a suspensão das atividades vai virar um caos. Porque as crianças vão ser levadas para uma outra unidade, André. Como é que faz? Então, e por falar em crianças levadas para outra unidade, teve uma movimentação das crianças da Vila dos Pescadores, né? Que vai ter que arrumar transporte para poder... Porque lá, acho que a creche do bairro não atende a demanda e está tendo que levar as crianças para algum lugar. Se trouxesse para o Dilce, a gente encontrou uma pessoa que falou isso, né? Se trouxesse aqui para o Dilce, que é de Dona Adelina, seria uma linha reta. Uma linha reta. Né? Mas como o Dilce parece que está desativado, então eles estão tendo que levar para o Casqueiro. O Dilce acho que está sendo adaptado, acho que vai virar a Secretaria... Vai virar a Secretaria de Educação, né? Disseram alguma coisa vem ali assim. Pro parque. Seduc no parque? Eles precisam dar alguma utilidade para aquele Parque Anelinas, né? Aqui. Seduc no parque, nós temos o turismo, a cultura e a Seduc. E a Seduc. Agora no parque. Eu acho que o Conselho Tutelar está lá também. Está lá também? A assistência social está lá também, o Fundo Social. Então, estão dando... O Anelinas está... Estão usando... O teleférico está lá também? O teleférico, estão reativando o teleférico, né? Pintaram, né? Deixa pra lá. 10 horas mais 56 minutos. Bom, André, a gente estava conversando em off aqui a respeito dessa questão, no make-off, nem off, em make-off, a questão da composição da Câmara, né, que está com 15 vereadores, mas a lei determina que há a possibilidade de aumentar, de chegar a ser 19, não é? Pela nossa conta, cara, eu acho que acho que dá para ir até 21 cadeiras, viu, cara? Eu acho que dá para ir até 21 cadeiras, porque não é quantidade não é população, é percentual com relação à arrecadação. O município vive anunciando que a arrecadação está aumentando. Está aumentando, então 6% disso dá para poder pagar uma Câmara com mais vereadores. Você já pensou, cara? Vamos supor que esses caras
mandem um projeto de lei para aumentar as cadeiras. Será que aqueles que têm votado contra esse tempo todo vão votar contra também? Porque assim, aumenta o número de cadeiras, não significa que vai aumentar a despesa com o Legislativo, porque a despesa já é de 6% do orçamento. Exato. O Legislativo devolve porque não utiliza. Aí até eu comentei aqui, poxa, em vez de devolver, por que não manda para as emendas impositivas e o dinheiro deixa de fazer parte do orçamento e sai do orçamento da Câmara? Já que está devolvendo, ele economizou, está devolvendo mais. Emenda impositiva sai do orçamento da Câmara. É que aí você esbarra numa questão burocrática, né? O dinheiro tem que voltar para não gerar uma improbidade administrativa nem para o presidente da Câmara nem da Prefeitura. Se você cria essa possibilidade das emendas impositivas, o valor das emendas ser realmente destinado daquilo, da economia da casa, que maravilha, hein? Ó, a Câmara economizou 10 milhões e esse dinheiro está sendo investido em emendas impositivas. Não, ele volta. Entendeu? Mas ele tem que voltar. Ele volta. Eles têm, né, constantemente, tem devolução de dinheiro, né? Todo ano tem. Então se está devolvendo dinheiro é porque não precisa. Aí todo ano eles dão um jeito lá, tem uma lenda de que a Câmara vai sofrer uma ótima reforma, uma adaptação. Poxa, bicho, vai se devolvendo durante o ano, né? Posso devolver porque acaba socorrendo Mas, os cofres. Olha, né? Para você ver, é que nós temos memória curta. Nós já tivemos 19 vereadores na cidade, Sim. Certo? E quando votaram a redução para 11, que foi até 2016, se não me engano, depois votaram... Até 2016, até 2015, eram 11 vereadores. Aí eles votaram o aumento para 15 vereadores, que é o que nós temos hoje. Perfeito. E a justificativa de subir para 15 é que quando diminuíram de 19 vereadores para 11, a despesa continuou a mesma. E sobrecarregou 11. Exatamente, foi isso que eles disseram. Tornou mais difícil para um vereador se eleger, né? Porque tinha que ter mais votos quando caiu quando diminuiu o número de vagas disponíveis, e a despesa não diminuiu, entendeu? Aí aumentou para 15 e ainda continua sobrando dinheiro. Não, eu sou favorável a 19. A 19? Eu vivi uma época de uma Câmara com 19 vereadores, o ritmo era outro, as discussões eram outras. Eram muito mais amplas, muito né? Muito mais amplas, não as dá para colocar... eram muito mais cabeças e assim... Márcio, não dá para colocar todo mundo... Existia oposição, existia ao mesmo tempo. É mais caro colocar todo mundo no bolso, assim, 19, né? É uma velocidade da Câmara e muito mais, né? Todos os dias, vereadores em todos os lugares. E sem contar que você, né, tem a possibilidade de que as pessoas que não são aquelas leoninas de votos também tenham a condição de chegar. Torna tudo menos oneroso. O processo acaba se tornando mais democrático, se você olhar desse ponto de vista. Entendeu? E assim, às vezes alguém que teve 1.300 votos fica de fora e alguém que teve 800 votos entrou por causa do quociente e por causa da dificuldade. Como um número maior de cadeiras, baixa o quociente eleitoral e abre a possibilidade de uma disputa ainda maior. Entendeu? Aí a regra fica melhor para todo mundo. Fica mais equalizado, né? Se você olhar... E o poder econômico já não vai ter tanta incidência nessa questão. Você dá uma... O que é melhor para você? Você dá uma mexida, né? O que é melhor para você, munícipe? O que é melhor para quem está no poder? Né? Porque isso é uma... Se vier, né? É uma medida polêmica, entendeu? Você soltar que estão pretendendo aumentar as cadeiras... A população Porque vão dizer, mas já não faz nada, vou colocar mais 4 lá para não fazer nada. Não faz nada com 15, nada muda, o buraco tá aqui, não sei o quê, a escola fechou, o Ministério Público, sujeiro, não sei o quê. E aí, mas do ponto de vista democrático, né, do processo, ele torna mais justo. Né? E com 19, a adaptação. Bom, a Câmara já teve no 19, né? Ela foi reformada na época, em 92, 93, por aí, se não me engano, ou 94, ela foi reformada e constituiu seu anexo já com os 19 vereadores, né? Então a condição lá tem, já se votar 19, está tudo lá. Os gabinetes estão lá ainda? Está tudo lá. Está tudo lá. Então, se votou 19, é só, volta para cá, todo mundo no teu espaço aqui, fechou, acabou. Um abraço. Para 19 já tem estrutura. Então... 11 horas mais 1 minuto, TPC mais alguma coisa temos lá? Não, na semana não, tem algumas coisas para soltar, mas ainda falta apurar algumas informações. A gente toma cuidado, né, de sempre soltar com fonte para não ter problemas.
E logo teremos novidades. Tem fontes que são 110, tem fontes que são 220, tem fontes que são 440. Tem umas 440, rapaz. Tem umas fontes que o cara solta assim, ele não te confirma a informação. Aí, como mídia, a gente tem muita responsabilidade, Márcio, entendeu? Perfeito. Tenho muita preocupação com o que solto lá, porque eu vejo as pessoas consultando. Lá eu tenho uma opção de busca, você põe uma palavra-chave e ele te traz as matérias, né? E vem tudo relacionadinho. Numa dessa, pega uma matériazinha lá que não foi muito bem produzida e... 11 horas mais 2 minutos, estamos chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo. André Bolsonaro está no PL, agora todo um posicionamento, vamos aguardar. Amanhã deve começar a pegar fogo a política nacional. Isso vai reverberar. Na parte da tarde não tem novidades. Isso não fica só em Brasília, não. Isso vem para os estados e para os municípios. Exatamente. Né? O PL aqui já teve uma mudança na direção do PL, o PL já tem outro posicionamento. Outros partidos também estão se mexendo aí. Então, tudo começa a acontecer daqui para frente, já visando 2024. E também, para que você esteja inteirado das coisas, a Virtual inicia o Panorama 2024, um debate franco e direto entre personalidades do município, com os mais diversos assuntos. Boa. Um debate como você sempre gostou de ver, franco, direto, objetivo, sem interrupções, com temas definidos e para que você possa analisar ambas opiniões e concluir a sua, que é a mais importante. André, valeu. Gente, obrigado mais uma vez, uma ótima semana para todos, um ótimo final de semana. Na próxima semana estaremos aqui? Estaremos aqui em quinta-feira santa, o Brasileiro Trabalha e o Virtual. Exatamente, então quinta-feira estaremos aqui, a todos um ótimo final de semana, mais uma vez obrigado e... deixa eu falar, vai ter chocolate do TPC? Não, né? Não, a gente não tá nem caneca, né? As canecas, os canecas estão produzindo, tá? Estão produzindo. Estão produzindo. Eu vi uma fotinha de caneca outro dia. Falei, mas foi por isso mesmo. Agora que a gente já definiu o endereço, code, né? Agora vai definir. Agora a gente pode soltar. Endereço do TPC. Agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho à disposição nas redes sociais, no site da Virtual, também no nosso canal no YouTube. E lembrando que nós estamos fazendo a transmissão pelo Facebook. Porém, ainda não estamos exercendo a interatividade. Em caráter experimental. Se inscrevam no canal do YouTube, tem aumentado organicamente lá, bacana. Se inscrevam no canal do YouTube. Isso a gente também tem Posso fazer um merchanzinho? Pode, claro. Ontem eu soltei um vídeo contando a história de Cubatão, né? Que eu falo das Sesmarias, da formação do território e aquela confusãozinha com relação à data da fundação. Porque dizem que é 10 de fevereiro, também tem 12 de agosto e tem uma outra data, 19 de fevereiro, que são em anos distintos. Então, quando você produz algum vídeo no YouTube, é importante você pedir para se inscrever. Tá, gente? Então, quem está acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube da Virtual, se inscreve lá. Eu também tenho esse problema de quando eu consumo muito vídeo, gosto de assistir vídeos de internet, e tem canais que a gente acompanha, Márcio, e nós não temos o hábito de clicar lá. Para se inscrever, para seguir, né? Isso é um hábito do brasileiro, tá? Sim, então, dá essa forcinha pra gente, porque o canal vai crescendo, a gente vai produzindo cada vez mais conteúdo. E como o Márcio falou, organicamente a gente está chegando lá com qualidade, com responsabilidade e com muita fonte de informação, né? Bem eclético, não epilético. Uma fonte de informação bem eclética para trazer a informação para você e você possa discutir com os amigos. Então, se inscreve lá no canal da Virtual, curte lá o nosso portal também, tanto o TPC Notícias quanto da Rádio Virtual mesmo, tá? Nós temos as redes sociais, mas o nosso foco é o portal, tá bom? Legal, bacana. E depois, André, você faz um estudo sobre os emancipadores, né? Que tem na praça ali, tem um monumento com os emancipadores, mas a discussão que tinha mais gente ali que está fora. Eu para poder fazer o vídeo, eu tenho uns livros de história até de amigos, né? Conhecidos nossos. E essa questão dos emancipadores é bem cabulosa, porque tem desde gente quando... que não foi porque tinha compromisso, não pôde subir para sair. Desde quando foi a emancipação política mesmo, foi em dezembro de 1948, que foi votado para começar a partir de janeiro de 1949, que é o que está lá no brasão, né? Se você pega o brasão da cidade de Cubatão, você tem 1949, que é a emancipação política. O primeiro ano da emancipação. Isso. E 1833, que é
a data oficial da fundação do município, do povoado. Mas a gente tem uma lei municipal que diz que é 10 de fevereiro de 1533. Que tem uma discussão, inclusive, de um historiador cubatense que remete a essa data. Exatamente. Então, nesse vídeo lá, a gente explica bem, que eu peguei as fontes e na questão da emancipação tem essa história de que chegou no dia, acho que um não pôde ir, né? Não saiu na foto, né? E hoje o cara não tem lá o monumento dele porque não saiu na foto. Não estava na foto, estava trabalhando no dia, mas não pôde subir. Não pôde ir lá, então... Não saiu na foto. Não saiu na foto, ficou de fora. 11 horas mais 7 minutos, agradecendo a sua audiência. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, tá? Se Deus quiser.